Despede para quem faz aqui, pronto para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aí de Excel VBA para contadores. Não exatamente Excel VBA para contadores, mas o passo que antecede isso, né? Que é lá o gravador de macros, que foi a porta pela qual eu descobri esse mundo de VBA, de rotinas mais rápidas, práticas e mais seguras. E eu quero dar para vocês hoje essa visão, né, de quais são os primeiros passos, como é que você começa a se aventurar aí, se você deseja se tornar um profissional da área fiscal, da área tributária, capaz de executar suas rotinas de maneira mais rápida, mais prática e mais segura. Beleza? Gilmar já chegou aqui na área. Gilmar, aluno VBA, boa tarde. Boa tarde. Então, vamos começar os nossos controles iniciais, né? Que é, tem aluno aí, já tem um aluno aqui, o nosso Gilmar Silva. Valeu, meu irmão. Obrigado, boa tarde. Sempre participando das nossas lives aqui. Nem que seja só para ouvir, né, Gilmar? Show de bola. E, como a gente vem sempre falando, se você for um veterano, você vai colocar aqui para mim hashtag veterano. O que é veterano? Toda live eu explico isso, porque toda live vem gente nova participar aqui para assistir os nossos conteúdos. Então você é considerado um veterano das nossas lives se você já assistiu pelo menos uma live anterior minha falando de Excel VBA ao vivo, do início ao fim. Então se você já fez isso antes, você está classificado aí como hashtag veterano. Se você nunca fez isso, você está na outra categoria, que é o hashtag novato. E além disso, eu sempre gosto de pedir para vocês me informarem, né, qual é o nível de conhecimento de VBA que vocês possuem. Se você conhece VBA, já ouviu falar de VBA, você vai marcar aí, vai mandar aí para mim um sim no chat. Se você nunca ouviu falar de VBA, não conhece, nunca ouviu falar, você vai colocar aí um não, certo? Então, a live de hoje é uma live bem para quem está começando, para quem realmente nunca, caso você nunca tenha ouvido falar de VBA, nunca tenha ouvido falar de gravador de macros, essa é uma live para você também. E se você já viu, já conhece, já usa, também é para você essa live, porque eu vou passar conceitos aqui que são universais, são conceitos base, que vão servir tanto para quem não conhece, quanto para quem já está habituado, já lida com esse tipo de rotina no seu dia a dia. Beleza? Então, vou começar a me preparar aqui para a gente fazer a nossa transmissão de hoje. Então, o objetivo de hoje é ensinar para vocês como utilizar o gravador de macros. Então, vou explicar para vocês o que é que não é o gravador de macros, como que você pode utilizar, boas práticas para utilização, né? O que é que o gravador de macros resolve, o que é que ele não resolve aí no seu dia a dia de trabalho e como que você pode extrair o máximo potencial dele, né? E te alertar de que essa é apenas uma porta de entrada. Tem muita gente que fica presa, fica limitada aí ao gravador de macro e acaba não avançando na execução, né, no desenvolvimento dos seus códigos, portanto não acessando todo o potencial que poderia atingir, porque acha que o gravador de macros ali é a barreira final, né? E na verdade não, muito pelo contrário, ele é apenas a porta de entrada e eu quero mostrar isso para vocês hoje. O objetivo da live de hoje é exatamente mostrar que o gravador de macros é só o início da jornada. Ajuda bastante, claro, para quem não tinha esse conhecimento, não sabia que isso existia, é uma grande mão na roda, mas existem maneiras mais eficientes, né, de você utilizar o VBA que não apenas usando o gravador de macro. Mas a gente sabe que, né, as pessoas estão em jornadas diferentes, estão em pontos diferentes da mesma jornada, é importante a gente abordar tudo isso. Então, vamos nós. Eu vou começar a me organizar aqui para enxergar vocês no chat e ao mesmo tempo conseguir compartilhar as informações que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. Então vamos aqui, ajeitar, pronto. E aí vamos lá, começar o primeiro passo, né? A gente já fez aqui a nossa apresentação, a nossa brincadeira inicial. Quem for chegando aí atrasado, vai colocando para mim hashtag veterano, hashtag novato, pode ir colocando suas dúvidas e a gente vai começar a abordar o que é o gravador de macros. Então o primeiro passo é isso. O que é o gravador de macros? Para que ele serve, né? Eu nunca ouvi falar de gravador de macro, Marcos. Então eu vim aqui porque algum amigo me indicou, disse que a live ia ser legal e tal, e eu vim aqui para poder assistir. Então eu vou explicar para você o que é o gravador de macro. Ele é nada mais, nada menos do que uma ferramenta que visa automatizar a execução de tarefas repetitivas do seu dia a dia. Então, por exemplo, o exemplo inclusive que eu vou trazer hoje, ele vai lidar com isso. Digamos que você todo dia você tem uma planilha que você recebe alguns dados e você tem que copiar esses dados de um lado para o outro. Todo dia você faz isso. Você copia Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. É uma tarefa simples, né? Você vai lá e você não demora nem tanto tempo fazendo isso. Só que
você poderia automatizar essa tarefa, reduzir a quantidade de erros, né, que você poderia estar cometendo, por exemplo, né, e fazer com que essa tarefa sua não seja algo maçante. Então, o ser humano ele não gosta de coisas repetitivas, né, não gosta de rotina, de fazer coisas mecanicamente. Então, ao longo do tempo, isso tende a deixar a gente estressado, menos feliz. Então, o ideal é que, se sempre que for possível, você consiga automatizar essas rotinas. Então, você vai lá, aperta um botão e aquele problema está resolvido para você. Então, um dos grandes objetivos do gravador de macro é exatamente automatizar essas tarefas repetitivas, chatas, que a gente tem ao longo do nosso dia a dia. E aí eu pergunto, e agora você tem uma visão do que é o gravador de macro, né? Que é uma ferramenta fantástica, ela vai te ajudar a ganhar produtividade no seu trabalho, a automatizar as coisas que você não gosta de fazer, as coisas repetitivas. E aí eu pergunto para você, peraí que eu tenho uma visita inesperada aqui, meu filho. Então, estou fazendo live. Você está atrapalhando na live, depois eu te conto sempre, não? Isso. Tchau. De volta aqui. A gente avisa, mas não adianta, não tem jeito. Bom, vamos nós. Então, a gente falou sobre o gravador de macros, o que é que ele é, o que é que ele não é. Falei o que ele é. Agora, o que é que ele não é. Bom, ele não é uma ferramenta que automatiza os nossos processos, né, o nosso dia a dia. Por outro lado, a gente pode começar a pensar que, então o gravador de macros vai resolver todos os meus problemas. Não necessariamente. Na verdade, ela é uma ferramenta que vai te ajudar a resolver alguns dos seus problemas, não vai resolver todos. Não é uma ferramenta mágica. Não é uma coisa que você vai lá, vou gravar uma macro aqui e pronto, está tudo resolvido como um passe de mágica. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai precisar, sim, fazer diversos ajustes na sua macro gravada para que você consiga fazer que ela funcione de maneira adequada. Quanto mais complexa for a sua macro, né? Quanto mais complexa for o processo que você está tentando fazer o Excel reproduzir, mais ajustes você vai precisar fazer. E aí, ao longo dos testes que a gente vai fazer aqui, eu vou te mostrar como que essa gravação pode inclusive acabar sujando o nosso código de diversas maneiras. E eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para que você faça a limpeza desse código, para que você deixe ele mais rápido, né? Para que você deixe ele mais rápido, mais prático, mais seguro. Tudo aquilo que vocês já sabem, né? Que são os nossos 3 pilares aqui na Expert para quem faz. Ok, então já sabemos o que é o gravador de macros, o que não é o gravador de macros. E agora eu vou apresentar para vocês oficialmente o gravador de macros do Excel VBA, do Excel na verdade, né? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu já vou trazer uma planilha aqui com um cadastro de produtos, tá? Então a gente tem aqui uma lista de produtos, tem o código do produto, a descrição, o NCM, a exceção da TIP e o SEST. Então com base nisso eu posso criar aqui, por exemplo, a minha tabela de tributação. Posso colocar aqui, por exemplo, uma alíquota de ICMS, de PIS, de IPI, de COFINS e assim sucessivamente, certo? Como o objetivo de hoje é mostrar o funcionamento, a dinâmica do gravador de macros, a gente não vai fazer exemplos muito complexos, tá? A ideia é que eu mostre para vocês como se guiar, como dar os primeiros passos utilizando o gravador de macros. Primeira coisa que você vai fazer, eu faço toda a live, mas é bom sempre fazer, né? A gente não sabe o nível, né, de conhecimento de VBA que as pessoas têm. A gente precisa habilitar essa guia aqui, ó, a guia desenvolvedor. Então eu vou acessar aqui arquivo. Na verdade não vou fazer, é muito complexo isso aqui. Vou fazer uma maneira mais simples. Pega aqui o botão, um espaço vazio qualquer, clicar em personalizar a faixa de opções. Marcar aqui. E aqui, ó, eu vou desmarcar essa opção desenvolvedor, vou dar um OK. Pronto. O seu Excel provavelmente deve estar assim. Se você não conhece o gravador de macros, não conhece o VBA, nunca ouviu falar, vai estar nesse formato. E aí o que você vai fazer? Vai clicar num espaço vazio qualquer aqui e vai pedir para personalizar a faixa de opções. Vou clicar aqui e eu vou lá marcar, ó, a guia desenvolvedor e vou dar um OK. Pronto. Ele habilitou aqui para mim a guia desenvolvedor. E com isso eu consigo agora ter acesso ao gravador de macro. Então tá aqui, ó, esse botãozinho gravar macro faz exatamente esse processo de tudo que eu faço, não tudo que eu faço, eu vou mostrar inclusive algumas coisas que ele não faz, tá? Mas ele tende a anotar tudo aquilo que eu estou fazendo e depois reproduzir isso para mim. E aí eu vou mostrar para vocês como que funciona esse processo. Então, primeira coisa, ó, eu tenho aqui o Visual Basic, já mostrei para vocês em lives anteriores, né? Onde a gente acessa e cria os nossos códigos, e é nesse mesmo ambiente que a gente vai criar as nossas macros. Só que a gente não vai acessar aqui, né, para fazer isso. A gente vai simplesmente utilizar esse botão aqui. Eu tenho o botão de macros, tá? Esse é o botão aqui das macros que eu já gravei.
Então, ó, exibe uma lista de macros com as quais você pode trabalhar. Vou clicar aqui. E aí note que a minha lista está vazia, certo? Então, eu não tenho nenhuma macro aqui gravada, portanto, eu não tenho nenhuma macro que eu possa utilizar para trabalhar agora. Beleza, sem problemas. Então, se a gente não tem uma pronta, a gente vai, ó, gravar uma macro. Então, eu vou clicar nesse botão e ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. Então, nessa janela, eu tenho a opção gravar macro. Eu vou dar um nome para minha macro, pode ser o nome que eu quiser. Não o nome que eu quiser, tem algumas limitações, né? Caracteres especiais, espaço e tal. Mas você pode colocar aqui maiúsculas e minúsculas, né? Sem problema nenhum. Underline. Uma tecla de atalho. Então, digamos que eu quero usar, sei lá, a tecla Ctrl I, né? Em minúsculo. Se eu botar aqui Ctrl I maiúsculo, aí tem que ser já Ctrl Shift, certo? Mas eu não vou querer nenhum atalho, não. Vou deixar assim, sem atalho mesmo. E aqui eu vou escolher onde é que eu quero salvar essa minha macro, né? Então, por padrão, ela vem na pasta de trabalho. Mas eu posso escolher uma nova pasta de trabalho ou uma pasta de trabalho pessoal de macros. E aqui eu posso colocar uma breve descrição sobre macros. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou botar nessa pasta de trabalho, que eu quero que salve minha macro, e eu vou colocar aqui, ó, minha primeira macro gravada no Excel. Ponto. Eu vou dar um OK. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó. Vou usar Ctrl Shift seta para a direita, Shift seta para a direita para selecionar esse intervalo todo, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C, e aí eu vou subir aqui para o início, vou usar a tecla Ctrl Home, e eu vou aqui do lado, na coluna G, clicar com o botão direito, colar valores. Pronto. Tudo isso que eu fiz aqui, o Excel gravou. E se eu quiser, ele vai reproduzir isso para mim. Então, eu vou clicar aqui no botão parar macro, parar a gravação. Pronto, parou a gravação. Aqui ele já, eu devo ter clicado 2 vezes, né? Ele abriu de novo aqui a janela para eu selecionar já a macro 2, a próxima. Eu não quero isso, vou clicar em cancelar. Pronto. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou apagar essa linha, essas colunas, na verdade, né? Com os dados, e eu vou reproduzir essa macro para ver se ele realmente vai fazer do jeito que eu pedi. Então, eu vou clicar aqui no botão macros, vou clicar em executar, macro 1, né? Marcar macro 1, executar, clicando 2 vezes ou clicando ali, depois pedindo para executar é a mesma coisa, e realmente ele foi lá, ó, e copiou para mim as informações. Então, maravilha, ela funciona, né? Ela está copiando as informações direitinho da maneira que eu queria. Porém, isso aqui eu já faço no meu dia a dia, né? Seria legal, digamos que, por exemplo, todo dia eu recebo essa quantidade aqui de informações, pode variar a quantidade, mas eu quero copiar isso para uma outra planilha, e nessa outra planilha eu vou criar uma espécie de banco de dados de cadastro de produto. E lá eu quero adicionar os novos itens, os novos produtos. Então, eu vou fazer assim, ó. Clicar aqui no maisinho, planilha 2, vou vir aqui copiar essas colunas e vou colar aqui. Pronto. E a partir daqui eu vou selecionar esse intervalo todo, Ctrl Shift L, é o mesmo que eu vim aqui, ó, em dados, e clicar nessa opção filtro. Então o atalho Ctrl Shift L, tá? Foi o que eu usei para poder criar isso aqui. Então eu vou usar aqui, ó, quando eu seleciono todas as linhas e colunas e clico aqui na interseção entre uma coluna e outra, ele faz o chamado Auto Filter, né, que é Auto Fit, na verdade, que é definir o tamanho, a largura da coluna automaticamente, com base nas informações que nós temos aqui. Então, beleza, já criei aqui o parâmetro, a estrutura, e eu quero agora copiar isso daqui para lá. Antes disso, vamos dar uma olhadinha no código que foi gerado, né? Então, eu vou vir aqui em desenvolvedor, nesse caso eu vou vir aqui em macros, desculpa, cancelar isso aqui, não é macros, é aqui, ó, Visual Basic, e aqui vocês podem ver que foi criada uma nova pasta, que é exatamente a pasta que vai trazer para a gente a macro que a gente acabou de gravar. Então, vou clicar aqui no maisinho, vou vir aqui, módulo 1, vou clicar 2 vezes e está aqui, ó, minha macro. Então, macro 1, aí ele traz para a gente um comentário, ó, macro 1, macro, e aqui a nossa descrição, né? Então, minha primeira macro gravada no Excel. Tudo aquilo que a gente digitou está aqui. E aí, notem que isso aqui, tudo, foi o passo a passo que ele seguiu para fazer aquela cópia que eu pedi para ele. Então ele pega aqui, tem alguns comandos, né? Active Windows, mouse scroll down, e aí tem um número aqui negativo, tem um range. Vocês podem estar olhando isso aqui e pensando, meu Deus, nunca vou aprender isso.
Mas se vocês observarem um pouco, de uma maneira um pouco mais atenta, vocês vão perceber que não tem tantas coisas assim. Por exemplo, aqui eu tenho um comando, que é Active Window. Ok, o que é isso? Não sei, eu vou pesquisar, vou descobrir. Né? Mas de antemão já digo para vocês que não é algo relevante para o funcionamento da nossa macro. Como é que eu sei isso? Porque eu fui testando. Então ia lá, gravava a macro. Deixa eu tirar essa linha aqui para ver o que acontece. Você pode chegar aqui, marcar, deletar, ou você pode simplesmente chegar aqui e colocar um apóstrofo. Apóstrofo simples, aspa simples. E ele vai desconsiderar essa linha. Aí depois eu executo de novo com ela e eu vou descobrindo, pô, essa linha aqui faz diferença, essa linha não faz diferença. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente pode explorar. Foi assim que eu comecei, né? Quando eu comecei a mexer no Excel, eu descobri que tinha um gravador de macro, foi dessa maneira que eu comecei a descobrir o que é que cada uma dessas linhas aqui fazia. E eu quero meio que reproduzir isso com vocês. Então eu vou clicar aqui, ó, Ctrl Shift seta para a direita. De novo. Ctrl Shift não, é Windows seta para a direita para ele dividir a tela aqui para mim. Pronto. Então agora eu tenho aqui minha tabela com as informações, código, descrição, ICM, exceção da chip. E eu tenho aqui a minha macro que eu acabei de gravar. Então o que é que eu posso fazer se eu quiser ver os efeitos de cada uma dessas linhas diretamente aqui no meu código? A primeira coisa que eu vou fazer é executar isso aqui linha a linha. Então como é que eu faço isso? Eu vou utilizar o comando F8, F de faca 8. Então quando eu clico aqui F8, ó, ele já começa a execução da macro para mim. Então a linha que está em amarelo é a linha que ele vai executar. No momento que eu der F8, ele vai executar essa linha para mim. F8, ele foi lá, executou. E agora ele caiu nessa linha. Active Window, Small Control, Down, -6. Beleza, o que é que isso faz? Vou deixar meu mouse aqui. Tá marcado aqui na célula B5 e vou executar. F8. Não aconteceu nada. Pô, se não aconteceu nada, quer dizer que talvez eu possa eliminar essa linha aqui do meu código, certo? Então vamos lá. Range A2.select. O que é que essa linha faz? Vou dar um F8. Pronto, ó, ele veio e selecionou aqui, ó, célula 2. Ah, então quando eu uso o objeto range, né, ou esse negócio, o que quer que seja, está escrito range aqui, e coloco aqui A2, entre aspas, e tem um ponto select aqui, ele seleciona a célula A2 da minha planilha. Interessante, aprendi isso aqui. Beleza. Isso aqui o que é? É um range, então eu sei que ele vai selecionar alguma coisa também, ó, já a partir desse pressuposto, com o que eu aprendi na linha anterior. Beleza. Aí eu tenho range, abre parênteses, selection. O que é selection? Não sei o que é selection. Só que aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele traz para mim um número. 41, 23, 40, o finalzinho. Que se eu for observar é exatamente o que está aqui. Ah, então selection, notem que essa célula inclusive está selecionada. Então, muito provavelmente, quando eu uso a palavra selection, eu estou dizendo que é a célula ativa, a célula selecionada no momento. Então, ele vai, ó, range, selection, aí tem essa vírgula aqui, selection.end, x0 to right.select. Não sei o que é isso. E aí, algumas pessoas podem ter esse pensamento, né? Pô, eu não sei falar inglês, então não dá para aprender VBA. E muito pelo contrário, vocês viram que a gente testou a linha 1, testamos a linha 2 e eu não sei, por exemplo, o que é que significa range em português. Eu não sei o que é select, todo mundo meio que intui, né? Mas tipo, eu não preciso necessariamente saber o que significam as palavras que estão escritas aqui para eu entender que essa linha de comando vai selecionar a linha A2. Isso é suficiente. Eu saber o que a linha faz e saber que no momento que eu precisar selecionar uma célula específica, eu vou usar essa estrutura aqui. Ah, eu quero selecionar a célula C13, essa aqui, por exemplo. Beleza, é só mudar aqui de A2 para C13 e ela vai executar o comando para mim. Então, note como eu não preciso necessariamente saber falar inglês para poder utilizar o Excel VBA. Beleza, próxima linha. Então, ele selecionou aqui, né, que foi assim, a linha A2, e ele vai pegar Selection e vai executar esse negócio que eu ainda não sei o que faz. Vou dar F8. Opa, então peraí. Quando eu usei essa linha, ele pegou a célula que estava marcada aqui e estendeu essa seleção até a coluna D. Interessante. Então, o que é que ele faz aqui nesse caso? Ele expande a minha seleção, né? Então, ele vai da seleção, que no caso é a célula 2, até a própria seleção, ponto end, x0 to right. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que ele está fazendo? Ele está usando um acionamento de tecla, end, né? A tecla end,
e está usando a seta para a direita. Então, right aqui é direita, né? Então, como é que eu sei disso? Eu vou vir para cá, vou demonstrar para vocês. Vou teclar end. Olhem aqui embaixo, tem aqui a palavra pronto, tem essa caixinha aqui e do lado vai aparecer a palavra, vai aparecer aqui o modo término, certo? Então a gente vai marcar aqui, ó. Clicar aqui, vou dar um end. E aqui acessou o modo término e eu vou usar a seta para a direita. Então, ó, ele veio para cá, certo? Por que não selecionou? Porque eu não estava selecionando, não estava utilizando o Shift. Tem que segurar o Shift e a partir daí eu fazer de novo o processo. Então, vou vir aqui para a célula 2, vou clicar em End, mudou aqui para modo término. Agora eu seguro o Shift e dou seta para a direita. Pronto, ele foi lá, ó, e selecionou para mim todo o intervalo. Acho que eu estou com um probleminha aqui com a minha internet. Deixa eu reforçar aqui. Ver se melhora. Pronto. Então, beleza. Eu já entendi que essa linha de código, ela faz uma seleção horizontal. Então, ela vai pegar a célula que eu selecionei e vai expandir essa seleção até, ó, nesse caso, ele vai até a célula D. Só que no meu caso, eu preciso que seja até a célula E. Aí, aqui embaixo, o que é que ele fez? Ele selecionou de A2 até E2. Então, não sei se vocês lembram, quando a gente estava gravando, eu fiz Ctrl Shift e seta para a direita, segurei o Shift e dei seta para a direita de novo. Então, o que foi que ele fez? Ele selecionou esse intervalo aqui para mim. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente pode começar a entender a dinâmica, a gente começa a entender a dinâmica disso, e a gente vai começar a entender que a gente pode eliminar certas partes do código. Então, aqui ele vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai pegar esse intervalo que está selecionado. Então, selection, nesse momento, é da célula A2 até a célula E2. Exatamente esse intervalo que a gente acabou de selecionar aqui, certo? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse intervalo. Então, o selection aqui vai ser de A2 a E2. E vai usar o selection end XL down, ou seja, seta para baixo. E aqui vai ser a mesma coisa. É como se ele chegasse aqui, teclasse end. Aí ele vai mudar aqui, ó. Cadê? End. Poxa. End. Não foi. Vamos tentar aqui. Shift, seta para baixo. Pronto. Tá no modo término, porque não estava aparecendo aqui. Estava fazendo várias somas, né? Não teve espaço para ele aparecer. Então, a mesma coisa. Então, eu vou selecionar aqui. Até a coluna E. Tecla End, seta para baixo. Shift, né? Seta para baixo. E ele vai selecionar todo o intervalo da minha coluna. É isso que ele está fazendo aqui nessa linha. Pronto, depois que ele faz isso, ó, F8, aí vem selection.copy, ou seja, copie esse intervalo. Beleza, show de bola. Depois que ele copiou esse intervalo, o que é que ele vai fazer? Bom, copiou, tá aqui, ó, tracejado pontilhado aqui. Range G2, então ele vai na célula G2 e vai selecionar essa célula para mim. Vamos dar aqui um F8. Olha lá, célula G2. E aí, finalmente, ó, na seleção, que no caso é a célula G2, ele vai fazer uma colagem, né? Vai colar de maneira especial. Foi o que a gente fez, colando com o botão direito, pedindo para colar valores. Então é exatamente isso que está sendo feito aqui, ó. Então, ele vem paste special, paste XL paste values, então colar valores, e tem operação nenhuma, split banks, false, transpose false. Ou seja, então o padrão aqui é não utilizar, né? Então você tem aqui, ó, none, que é nenhum, falso e falso. Então, não deve estar interferindo aqui na minha execução do código. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber disso? Apenas testando. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a limpar esse código e verificar o que acontece. Como eu sou esperto, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer a modificação já direto na macro 1. Então, eu vou copiar a macro 1 aqui, ó. Vou colar aqui para baixo. Dar um OK. Vou mudar aqui o nome para macro teste. Pronto. E aqui eu vou fazer tudo o que eu quiser, toda a bagunça que for necessária para entender como é que funciona essa macro. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero apagar isso aqui. Por quê? Porque eu quero saber se isso vai ter interferência, vai ter alguma modificação no meu resultado final. Vou dar um F5, que ele já vai executar tudo de uma vez. Pronto, selecionou aqui, ó, todo o intervalo para mim. Beleza, então está funcionando sem aquela primeira linha. Então, já posso eliminar ela. Vou voltar para cá, vou deletar isso aqui que eu acabei de fazer e eu vou repetir o processo. Só que agora eu vou começar
a mexer um pouco mais aqui. Por exemplo, eu estou percebendo que eu tenho sempre aqui Selection, então pego o intervalo, seleciono o intervalo. Depois eu pego a seleção e copio. Então tem coisas que são repetitivas. Por exemplo, eu preciso realmente selecionar a célula A2 ou eu posso usar ela e já ir direto para o que eu quero. Então nesse caso, por exemplo, eu poderia copiar aqui, certo? Onde é que está a seleção no momento? Então eu venho aqui e selecionei célula A2. Pronto. Aqui embaixo ele fala de seleção. Então qual é a célula que vai estar selecionada no momento? A célula A2. Então eu posso chegar aqui e simplesmente colar ela aqui, ó. Aqui e aqui também. Tá? A partir do momento que eu queira que seja uma célula fixa, ele sempre vai começar aí, por exemplo. Então é assim que eu vou fazer. Então eu vou chegar aqui, ó, vou apagar essa linha e vou deixar apenas essa linha aqui de baixo. Então ele vai pegar da célula 2 até a célula 2, vai teclar lá End, seta para a direita, Shift seta para a direita e vai encontrar a última linha, certo? Só que nesse caso, eu já sei que ele vai até a célula E2, é o que eu quero que ele faça. Então o que é que eu posso fazer? Eu já posso direto vir para cá, certo? Se eu já sei que a célula vai ser de A2 até E2, essa parte aqui eu já posso pular. O que eu não sei, o que pode acabar variando, é onde que vai acabar, qual é a última linha. Então nesse caso, eu posso eliminar já de cara isso aqui tudo. Beleza? Ah, eu não sei quando é que as colunas variam, a quantidade de colunas vai variando ao longo do tempo. Nesse caso, você vai usar o comando anterior que a gente acabou de apagar. Mas se o conjunto de colunas é fixo e só muda a quantidade de linhas, você não precisa. Você só precisa definir, ó, que você quer da célula A2 até a célula E2. E depois o que é que você vai fazer? A gente tem aqui, ó, aquela mesma estrutura, só que agora com a seta para baixo, que é para eu definir qual é a última linha. Então eu posso copiar isso aqui e vou colar aqui em seleção. E aqui essa linha já foi. Pronto. O que é que eu vou fazer depois disso? Deixa eu maximizar aqui. Pronto. O que é que eu vou fazer depois disso? Uma vez que eu selecionei o intervalo, o que é que eu quero? Eu quero copiar as informações. Mas antes disso, vamos embora testar, né? Testar aqui o que a gente está fazendo, para ver se ele continua executando o trabalho da maneira que eu quero. Então, vou clicar aqui, vou dar um F5. Se tudo der certo, ele vai copiar tudo lá para a célula G2. F5. Pronto, continuou copiando. Puxar aqui para baixo. Pronto. Aí você vê, né? Eu fiz várias alterações, eliminei muita coisa da minha macro e ela continua funcionando. Ela saiu disso aqui para isso aqui e continua funcionando do mesmo jeitinho. Maravilha. Ainda dá para fazer coisas melhores ainda. Vou apagar aqui. Vamos continuar melhorando a nossa macro. Vou vir para cá. Puxar. Pronto. Aí eu tenho selection.copy. Então eu sei qual é a seleção. Pô, a seleção é isso aqui, ó. Isso aqui tudo que a gente viu. Então ele foi lá e selecionou. Só que eu não preciso selecionar. Eu posso simplesmente dizer, ó, eu quero que você copie esse intervalo direto, sem precisar. O que é selecionar? Selecionar eu vim aqui e fazer esse processo aqui. Isso é selecionar, certo? Só que eu não preciso selecionar no VBA, eu já posso pedir para copiar direto. Tanto é, ó, que eu posso simplesmente apagar isso aqui. Seleção, que é isso aqui de cima. Seleção é igual a isso aqui, certo? Então se seleção é igual a isso aqui, eu vou copiar isso e vou colocar aqui embaixo. Ponto. E aqui eu vou apagar. Será que vai continuar da mesma forma o meu código? Vamos descobrir. Vou vir aqui. Dar um F5. E ver se continua funcionando a minha rotina. Continua funcionando direitinho. Beleza? Então até agora estamos tendo sucesso em alterar a nossa macro. Depois ele vai selecionar a célula G2. Selecionar, depois vai pegar a seleção e vai colar especial. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu já sei que seleção é isso aqui, eu vou copiar isso e vou colar aqui embaixo. E vou apagar essa linha aqui. Pronto. E agora o que é que eu faço? Ó? Tem um paste especial. Então lembra que a gente colou aqui apenas valores, né? E a gente tem aqui operação, speak blanks, que eu não sei o que é isso. Tem o transpose. Transpose é você transformar o que é linha, coluna em linha. Eu não vou usar isso aqui. Então eu vou apagar isso aqui. Esse outro aqui, que eu não sei nem o que é, eu vou apagar também. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Pronto.
vou apagar. Esse operation também vou apagar, ele está como none, né? Não deve fazer nenhuma interferência. Vou apagar isso aqui. Pronto. Será que só com essas duas linhas de código eu consigo executar minha rotina, minha macro? Vamos descobrir. Então, vou vir aqui, marcar aqui, ó, e dar um F5. Opa, eu acho que eu apaguei coisa demais. Tem que botar aqui, ó, end sub. Pronto. Vou dar um F5 e parece que ele copiou tudo que eu tinha para copiar. Beleza, pronto. Então, o que é isso aqui? Você pode fazer nesse formato que eu mostrei para vocês aqui em cima, usando o gravador de macro. E é um formato muito bom quando você não tem conhecimento sobre VBA. Só que o ideal é que você vá aos poucos migrando para esse formato aqui, ó, que é o formato onde você sabe exatamente o que você está fazendo. Então, eu quero selecionar da célula A2 até a E2 e depois eu quero pegar a última linha. Então, vou usar o comando end xl down. Então, tudo que eu fiz aqui, vocês viram que eu não fiz nenhuma alteração, não coloquei nenhum conhecimento meu de Excel VBA para utilizar o gravador de macros. Eu só fui eliminando as coisas que eram desnecessárias dentro da minha macro. Ah, mas você já conhece, você já tem muito tempo fazendo isso e tal. É verdade, é verdade. Só que notem que nada impede de vocês fazerem esse mesmo processo que eu fiz aqui. O que é que acontece se eu executar só essa linha? O que é que acontece se eu executar só essa linha? O que é que acontece se eu executar só essa linha? Então, isso inclusive é um método, né? Um método que eu quero passar para vocês de como que vocês podem criar essas rotinas de Excel, de gravação de macro, de uma maneira mais eficiente. Então, se eu tentar fazer tudo de uma vez, eu tendo a sujar muito o meu código. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Faça um passo de cada vez. Por exemplo, se eu tivesse aqui, se eu fosse fazer isso aqui passo a passo, então eu vou definir primeiro qual é o primeiro passo da minha rotina. No primeiro passo, eu vou selecionar aqui da coluna E, da A1 até E2, né? A2 até E2. Pronto. E vou gravar minha macro aqui, ó. O que é que eu quero nesse momento? Eu quero selecionar todo o intervalo, até a última linha. Então, Ctrl Shift seta para baixo. Pronto, acabei de selecionar. Inclusive, ó, ele já vem em tempo real aqui, ó, criando. E, inclusive, isso aqui é muito massa. Eu não tinha parado para pensar isso, não. Estou aqui também aprendendo com vocês, ó. Então, quer dizer que tudo que eu fizer aqui nesse momento, ele vai registrar aqui do lado. Então, eu posso fazer isso em tempo real. Eu posso, como eu fiz com vocês aqui, ó, pegar o código pronto e vendo que ele faz linha a linha, mas a gente acabou de descobrir, inclusive eu acabei de descobrir isso agora com vocês, que talvez seja mais eficiente a gente fazendo linha a linha o que eu quero fazer e vendo o resultado aqui, ó. Por exemplo, já vim aqui, fiz o que eu queria fazer, selecionei o intervalo, agora eu quero copiar, então vou dar um Ctrl C. Ó, ele já foi aqui, ó, e já adicionou a linha de copiar as informações. Muito massa. Então, eu sei no exato momento que eu estou executando a minha rotina, o que é que ela está fazendo. É muito mais claro isso do que o contrário, né? Do que eu pegar o código já pronto e ir testando ele, vendo o que cada linha faz isoladamente. Então, aqui, beleza, eu já copiei a informação. Olha só o que está acontecendo, ó. Eu estou mexendo aqui o scroll do mouse, subindo, descendo, e ele está adicionando uma linha. Então, Active Window, ou seja, a minha janela ativa, Small Scroll, ou seja, é a roda, né, do meu mouse que está sendo movimentada, ele está captando essa informação. E Down que é para baixo, eu estou descendo aqui, ó, então ele vai contando. Vou fazer para cima. Então, ó, ele coloca o Down e ele só vai mudando aqui, ó, negativo é para cima, quando eu estiver movimentando para cima, e o número positivo vai ser quando eu estiver movimentando para baixo. Então aquela linha aqui, ó, que a gente tinha visto, Active Windows, Mouse Scroll Down, é nada mais nada menos do que o movimento do scroll do meu mouse que ele está capturando aqui. Pô, beleza, só que eu não quero isso aqui. Então eu vou puxar para cima. Olha só o que já aconteceu, ó. Eu peguei aqui a barra, puxei para cima e ele já adicionou várias linhas. Vários pontos, né? Onde essas linhas foram marcadas aqui, quando eu arrastei de baixo para cima. Então isso pode acabar acontecendo com você quando você estiver gravando sua macro. Só que no momento que eu fiz isso, eu já sei o que isso é. Eu já sei o que isso faz. Só que eu não quero. Então eu vou vir aqui, ó. Selecionar todo mundo. Vou apagar. Em tempo real. Vou vir aqui, ó. Usar a setinha para a direita. Ele já registrou para mim isso aqui, ó.
Mesma coisa, os mouse scroll to right, então direita, eu estou usando a barrinha direita. Nesse caso ele não está nem falando, quando eu falei lá do down, né, do movimento aqui, ó, ele não está nem falando do scroll do mouse, da rodinha, ele está falando na verdade dessa barra aqui, ó. É isso que ele está falando. Então beleza, eu não quero nada disso, vou apagar. E aqui eu vou selecionar G2, ó. Selecionei, tá vendo? Cliquei aqui e já selecionei. Ele marcou, ó, selecionou G2. Pronto. E o que é que eu vou fazer agora? Botão direito, colar valores. Pronto, já colou. Aí ele trouxe para mim, ó, peixe special. Eu já sei o que é, então eu vou simplesmente pagar aqui, ó. E aqui eu já sei que eu não preciso do restante. Vou apagar aqui também. Pronto. Aqui eu já sei também que é a mesma coisa, é só selecionar aqui, ó. Pronto. Cheguei no mesmo resultado enquanto eu estou gravando a minha macro. Então, estou gravando minha macro, estou vendo o que é que acontece à medida que eu vou executando cada um dos comandos e eu vou simplesmente ajustando isso aqui em tempo real na minha macro. E agora eu posso chegar aqui, ó, stop, para a gravação da macro, e está ela prontinha. Você vê que está bem parecida com o que eu tinha aqui em cima. Qual a diferença? Aqui ele tem seleção. Então, no momento que eu executar essa macro, ele vai pegar qualquer seleção. Nesse caso, eu estou aqui, ó, na coluna G2. Certo? Vou para cá, vou selecionar esse intervalo todo, vou apagar, vou marcar aqui G2. Pronto. Aí eu vou pedir aqui, ó, para executar a macro 2. Executar. Pronto. Ele fez exatamente o que eu pedi. Só que ele não... ele repetiu esse processo aqui. Só que ele não pegou aquilo que eu queria. O que é que eu queria? Que ele pegasse da A2 até a E2. Então eu preciso dizer isso aqui para ele. Por isso que eu tenho que copiar esse intervalo aqui e trazer aqui para baixo. Então, um pequeno ajustezinho que eu preciso fazer para ela funcionar da maneira que eu quero. Vou marcar aqui, F5. Pronto, agora funcionou novamente. Beleza? Então, notem como é bem mais simples você utilizar o gravador de macros para aprender, né? À medida que você vai executando, ele vai mostrando isso em tempo real. Uma coisa que eu percebi, ó, é que quando eu selecionei aqui, Ctrl C, ele ficou com esse pontilhadinho, tá vendo? E aí, quando eu vim para cá e marquei, por exemplo, G2 e volto para cá, ele está com esse tracejado. Eu quero tirar esse tracejado. Como é que eu faço? Eu dou um ESC. Só que agora eu já fechei minha macro, então o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar uma outra macro só para tirar esse tracejadinho daqui. Então eu vou vir aqui, ó, pedir para gravar a macro de novo, vou dar um OK. Pronto. E aqui ó, eu vou clicar no D, qualquer célula, vou dar um ESC. Pronto. Olha só, ele já adicionou essa linha. Application.cutCopyMod false. Ou seja, essa linha aqui é o que tira aquele tracejado lá que eu não quero. Então, eu vou copiar isso aqui e vou trazer para cá. Eu estou melhorando o meu código, pouco a pouco, utilizando os próprios recursos que o Excel possui. Ele vai me mostrando o que ele está fazendo e eu posso ter uma macro, né? Uma macro base aqui, e eu vou só copiando e colando à medida que eu vou querendo fazer as coisas. Então, eu vou vir para cá, macro 2, ainda está rodando, né? Então, vou travar aqui, ó, pausar. Vou selecionar aqui. Pronto. E agora eu vou executar. F5. Pronto, ele foi lá, copiou e não está mais com o tracejado. Então, minha execução, meu código já melhorou mais um pouquinho. Beleza, então vocês já entenderam aí a lógica da coisa. Então, vamos fazer agora uma coisa mais próxima, né, do nosso dia a dia. Então, qual é a ideia? Eu copiar essas informações daqui e trazê-la para a planilha 2. Então, vamos tentar fazer esse processo, esse procedimento aqui com vocês. Vou usar o gravador de macro. Vem aqui, ó. Meu mouse está meio lento aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. O CPU parece que está tudo ok aqui, mas talvez seja a bateria que está acabando. Mas que ela dure até o final da live. Mas vamos nós. Vou clicar aqui em gravar macro. Macro 4. Vou dar um OK. Pronto. Então, vou fazer o mesmo procedimento, certo? Eu vou vir aqui, ó. Selecionar. Ctrl C. Vou vir para a planilha 2. Botão direito. Colar valores. Pronto. E aí vou pausar aqui, ó, parar a gravação. Pronto.
Alt F11. Tá aqui minha macro 4. Eu já sei mais ou menos como transitar aqui, né? Então já vou ajustar direto. Copiar e colar aqui. Apagar essas informações daqui. Essa parte de copiar eu vou unir. Pronto. Depois, ó, uma informação nova. Sheets planilha 2.select. Então ele vai selecionar a planilha 2. Então, pô, eu vou seguir essa mesma lógica, né? Eu não quero selecionar a planilha. Eu vou pegar aqui, ó, onde está o select, vou apagar e vou juntar com o range. Vou trazer para cá. Pronto. E aqui onde tem o select, eu também não vou mais selecionar. Então, select você praticamente não vai usar, certo? Então, eu vou apagar isso aqui, ó, e vou unificar também. Pronto. Aqui eu já sei que eu não preciso das outras informações, então já vou apagar aqui. Pronto. Então, basicamente seria isso aqui a minha rotina para copiar os dados. Vou dar um F5, vou voltar aqui em planilha 2, vou apagar essas informações todas. Ó. E aí eu vou executar de novo a minha rotina. Deixa eu só dividir a tela para a gente ver isso em tempo real. Puxem, volte. É que minha janela fugiu aqui. Pronto. Show de bola. Então eu vim aqui, ó, macro 4. Vou dar um F5. Ele foi lá, já copiou a informação? Copiou. Já está aqui, ó. Tudo marcadinho para mim, bonitinho. E ele deixa selecionado, né, o intervalo. Pô, eu não quero que ele selecione. Eu quero de repente que ele venha aqui, ó, para a célula A1, quando ele terminar de fazer a cópia. Não tem problema. Agora você já sabe selecionar, né? Então a gente pode pegar isso aqui, ó, copiar. Trazer aqui para baixo. E aí eu vou dizer aqui, ó, para ele, ponto. Aí eu vou usar o select, porque eu quero realmente usar o select. Ponto A1. Só que eu posso usar também, ó, o activate. Eu só quero ativar a célula. Certo? Do ponto de vista tipo do que a gente está fazendo aqui agora, não faz muita diferença. Mas à medida que você vai avançando no entendimento de VBA, é melhor você usar o activate do que usar o select. Mas eu vou usar o select porque é o que a gente está vendo aqui nessa aula de hoje, certo? Vou executar de novo o meu código. Só que é o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Já é a segunda vez que eu vou apagar essa informação. Então vamos fazer o seguinte, bora criar uma macro para apagar essas informações? Beleza. Então eu vou clicar em gravar macro. Macro 5, vou dar um OK. Vou selecionar aqui a célula 2. Ctrl Shift seta para baixo. Ok? Seta para baixo de novo. Quero selecionar todas as linhas. E aí eu vou dar um delete. Pronto, apaguei aqui as informações. Vou dar um parar a gravação. Voltar para cá. Alt F11. Macro 5. Então, ó, ele pega a célula 2. Rows, né? Rows são linhas. Então, da linha 2 até a linha 2, ele vai selecionar. Foi o que a gente fez. A gente selecionou a linha 2. Depois ele foi lá, ó, Selection, que é a linha 2, né? E deu um seta para baixo, end seta para baixo. Aí ele parou no momento em que tinha informações e apagou. No meu caso, eu quero apagar a linha toda, certo? Então o que é que eu posso fazer? Eu sei que a linha 2 é a primeira linha, eu não quero apagar a linha 1, que é o cabeçalho, e eu só preciso saber qual é a última linha, certo? Que é essa aqui, ó, 1.048.576. Então eu não preciso fazer todo esse processo. Se aqui ele já vai resolver meu problema, o que é que eu posso fazer? Eu vou apagar aqui 1.048.576. E aqui, ó, qual é o final do processo? Ó? Clear contents. Então é apagar os conteúdos. Então eu não vou precisar usar nenhuma dessas duas linhas. E selection é o que? É a própria linha, as linhas, né, que a gente marcou aqui. Então eu vou apagar isso aqui. Pronto. Então, ó, da linha 2 até a linha 1.048.576, eu quero que você apague. Beleza. Vou vir aqui para cima. Vou executar novamente. Macros. Macro 5. Macro 4, né? Para copiar para outra planilha. Já copiou. E aqui ele continua, ó, com o tracejado. Eu não quero mais o tracejado. Eu já sei como eliminar ele. Então eu vou copiar essa linha aqui, ó. A gente já aprendeu, né? Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Pronto, já melhorei um pouquinho o meu código. E aqui embaixo eu tenho a minha rotina, que é para deletar, apagar as linhas da 2 até a 1.048.576. Só que tem um detalhe, eu estou aqui na planilha 1. Se eu fizer isso, ele vai apagar as informações da planilha 1. E eu quero garantir que ele só apague da planilha 2. Então aqui, ó, ele veio para a planilha 1,
Ele estava aqui na planilha 1, pulou para a planilha 2, ó, sheets.planilha2.range, tarará, tarará. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu quero dizer para o VBA, o Excel, que eu quero que ele apague na planilha 2 e não na planilha 1, eu vou copiar isso aqui, ó. Esse pedacinho, Ctrl C, vou vir aqui. Aí eu estou dizendo, lá na planilha 2, nas linhas de 2 a 1.048.576, apague os dados dela. Vamos ver se funciona? Vou ficar aqui na célula 1, na planilha 1, certo? Só para a gente testar se ele vai funcionar estando em outra planilha, na planilha diferente da que eu pedi para ele apagar. Marcar aqui, dar um F5. Parece que funcionou. Não deu nenhuma mensagem, vou vir para cá, ó, planilha 2. Pronto, realmente apagou as informações aí. Vou descer aqui um pouquinho. Realmente, ele apagou as informações que estavam copiadas aqui. Maravilha, show de bola. Então, está funcionando aí minha rotina. Então, agora eu já tenho duas rotinas que eu desenvolvi usando o gravador de macros. E são rotinas que estão enxutas, né? Muito diferente dessa primeira aqui que a gente fez. Então, você vai pegar isso aqui muito bagunçado. Então, o macete do dia é gravar o macro, deixar a tela dividida e executando o que você precisa fazer e vendo qual é o resultado disso diretamente na sua macro. Ele vai colando isso automaticamente. Você, ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, você já pode ir avaliando. Isso aqui, esse passo eu não quero. E já ir deletando ele. E quando você terminar a gravação da macro, ela já está do jeitinho que você gostaria, tá? Eu, por exemplo, não tive essa feliz descoberta quando eu estava começando. Então, vocês que não sabem nada de VBA, já tem aí uma grande dica, uma dica top, né? Eu demorei 14 anos para poder descobrir essa dica que eu estou passando aqui para vocês. E aquela coisa que eu sempre falo, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente vai aprendendo e a gente vai compartilhando esse conhecimento e vai avançando cada vez mais. Então, pratiquem isso também, né? Aprenda algo e já pegue aquilo que você aprendeu e logo em seguida ensine para alguém. Isso vai fazer com que vocês retenham muito mais as informações e que vocês avancem muito mais rápido. E quanto mais você ensina, mais você vai tendo consciência daquilo que você sabe ou daquilo que você não sabe para poder melhorar. Beleza? Pronto. Então, temos aqui essa rotina. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer é o seguinte. Eu vou copiar as informações, eu já tenho, né, o botão aqui. Então, não tem um botão? Não, vou criar um botão. Vou clicar aqui, ó, puxar para baixo. Vou dar uma formatadinha aqui nas informações, ó, botar o texto para ficar aqui para baixo. E vou inserir um botão. Ilustrações, formas, um botãozinho aqui. E vou colocar o nome dele, ó, copiar dados. Copiar dados. Copiar dados tá bom já. Centralizar aqui, ó, a opção. Aí. 14. Pronto. Negrito. Pronto, tá aqui meu botão para copiar os dados. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou atribuir uma macro para ele. Como que eu faço isso? Botão direito, atribuir macro. Vou selecionar aqui a macro que eu quero, nesse caso macro 4. Vou dar um OK. Só que macro 4 fica feio, né? Eu não sei mais se é A4, se é A5, o que é que eu quero fazer. Então vou dar um Alt F11. Vou vir aqui onde está macro 4 e vou mudar o nome dela para copiar dados. Copiar dados tá bom, vou deixar assim. Então esse é o nome da macro que eu quero utilizar. Então vou vir aqui de novo, botão direito, atribuir macro, selecionar aqui, ó, copiar dados, OK. Agora quando eu clicar aqui no botãozinho, ele vai fazer a cópia das informações para mim. Então ele foi lá, colou a informação e voltou para cá. Certo? Beleza. Agora eu quero criar um outro botão. Vou vir aqui na planilha 2, ó, fazer o mesmo procedimento, puxar aqui para baixo, ajeitar. Vou copiar esse botão que já existe aqui, já está pronto. Ctrl C, vou vir para cá, Ctrl V. Vou colocar aqui, ó, apagar dados. Clicar com o botão direito. Nesse caso eu vou entrar aqui no Alt F11 de novo. Onde for macro 5, eu vou botar apagar dados. Vou vir aqui, botão direito, atribuir macro, apagar dados. Pronto. E aí vou clicar nele. Pronto, show de bola, funcionou direitinho. Agora a gente vai para um terceiro passo. Então já tem um botão para copiar os dados, tem um botão para apagar os dados quando eu achar necessário. Só que pode acabar acontecendo de repente ter uma duplicata. Eu tenho aqui um código que ele acaba se repetindo.
Então, por exemplo, aqui, ó, é o mesmo produto, tá vendo? 2 vezes. Então, eu não quero essa repetição. Então, além de eu copiar os dados e eu poder apagar os dados, eu também quero criar uma rotina para ele eliminar a duplicata. Para não ter que ficar olhando aqui no olho para ver quando é que está duplicado para apagar. Como que eu faço isso? O próprio Excel tem um recurso. Você vem aqui na aba Dados, você tem esse botãozinho aqui, ó, que é o botãozinho de remover duplicatas. Remova as linhas duplicadas de uma planilha. Você pode escolher quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas. Beleza, como é que vai funcionar isso? Então, primeira coisa, eu vou copiar os dados aqui, ó. Copiar dados. Já copiou, vou vir aqui na planilha 2. E a partir daqui, deixa só eu... Estou brigando com o mouse aqui. Deixa eu só selecionar as colunas que eu quero. Pronto. E aqui eu vou selecionar todas as colunas, da coluna A até a coluna E. Vou vir aqui, ó, remover duplicatas. E aqui ele vem mostrando, para remover duplicados, selecione uma ou mais colunas que contenham duplicatas. Como é que funciona isso? Digamos que eu queira levar em consideração, digamos, se tiver o mesmo código, por exemplo, mas tiver descrição diferente, eu não quero que delete. Então, nesse caso, eu teria que marcar código e descrição. Então, ele vai levar em consideração, ele vai procurar linhas que tenham o mesmo código e mesma descrição. Se tiver 2 linhas com o mesmo código e mesma descrição, ele vai lá e vai deletar, normalmente de baixo para cima, certo? Então, nesse caso, eu quero que ele delete apenas com base no código. Então, eu vou anular todas as seleções e vou... nesse caso, eu selecionei a coluna toda aqui, ó, da ATE, e vou dizer, meus dados contêm cabeçalhos, tá? Que é essa primeira linha aqui. Se não tivesse, eu desmarcaria essa opção aqui. Eu vou deixar ela marcada. E eu marco aqui, ó, código. Então, toda vez que o código se repetir, isso para mim é mais do que suficiente, eu quero que você remova essa duplicata. Vou dar um OK e ele vai fazer para mim o processo. 12 valores duplicados encontrados e removidos, 807 valores exclusivos restantes. Beleza, vou dar um OK, vou apagar os dados e a gente vai refazer esse processo, só que agora usando o gravador de macro. Vou dar um copiar dados aqui, vou vir para a planilha 2, pronto. E agora eu vou fazer esse processo. Vou vir aqui no gravador. Aí, toda hora meu VB está fugindo. Pronto. Ok. Selecionar aqui. Show de bola. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar uma nova macro. Vou vir aqui em desenvolvedor. Gravar macro. Macro 6. Vou aqui, ó. Remover duplicatas. Vou dar um OK. Já criou aqui para mim, ó, minha macro. Show. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar de A até E as colunas, ó. Então, columns, ó, uma nova propriedade aqui que está surgindo. Columns de A até E.select. Então, ele selecionou para mim essas 5 colunas. Maravilha, tudo certo. Qual é o próximo passo aqui? Eu vou agora na aba Dados. Vou vir aqui em Ferramentas de Dados, remover duplicatas. Pronto, marquei aqui. Note que ainda não apareceu nada, não surgiu nada aqui. Beleza. Aí vamos mexer aqui, né? Eu vou anular todas as seleções. Ele anulou. Vou marcar só o código. E vou deixar marcado isso aqui, só para saber o que acontece. Meus dados contêm cabeçalho. Pronto. Inclusive, você vê que a modificação é que ele muda, chama para coluna A, B, C e tal. Porque ele não está considerando essa primeira linha como um cabeçalho. Está considerando como dados já. Não é o caso. Então, vou marcar aqui. E ele já muda o nome para levar em consideração o nome das colunas. Pronto, eu quero só o código. Vou dar um OK. Pronto, 12 valores, tal, OK. E ele adicionou aqui para mim, ó, Active Sheet, que é a planilha 2. Da célula A1 até a E820. Remove Duplicates. Columns 1. O que é Columns 1? Foi aquela coluna que eu marquei para dizer, ó, se o valor dessa coluna for duplicado, então delete. Se eu tivesse marcado 2, 3, ele ia colocar aqui a quantidade de colunas, certo? Criaria provavelmente um negócio chamado array. E aí, ó, reader, que é o cabeçalho, yes, tá? Então, tem como descobrir isso aqui sem saber inglês? Tem, é só eu fazer de novo o processo, marcando opções diferentes, e eu descobriria. Bora fazer. Ainda não pausei minha macro, né? Ainda não pausei, tá rodando ainda. Vou fazer de novo. Vou marcar tudo aqui. Vou vir em dados. Vou vir em ferramentas de dados. Remover duplicatas. Vou desmarcar essa opção. Vou marcar
colunas A e B. Vou dar um OK. Os valores duplicados encontrados, removidos. Pronto. E ele fez aqui de novo. Nesse caso, o que é que mudou? Ele trouxe um array. Então, quando eu tenho mais de uma coluna, ele vai usar esse comando aqui para selecionar várias colunas. Vou apagar aqui. Ó, o reader, que é o cabeçalho, né? Ele marcou como não. Então, se está desmarcado lá, muito provavelmente é disso que ele está falando. Então, tem como você descobrir o que é que está sendo tratado ali naquele momento. Pronto. Só que tem um detalhe interessante, né? Ele está indo da célula A1 até a E820. Só que da próxima vez que eu for pedir para ele remover as duplicatas, pode ser que a quantidade aqui seja maior, não seja só 820. Pode ser uma quantidade muito maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar 1.048.576, que é a última linha lá do Excel VBA, certo? Então, eu tenho columns, select, ele vai selecionar 5 colunas, depois active sheet.range, e seleciono lá o intervalo, remove duplicates. Será que a gente consegue remover a duplicata direto? Vou fazer assim, ó, apagar isso aqui, que eu já selecionei aqui as colunas, certo? Que eu quero trabalhar. Então, eu quero da coluna A até E que você remova as duplicatas, levando em consideração o valor que está na coluna 1 e o título, né, está lá na minha primeira linha. Vamos ver se vai funcionar. Então, vou dar um F5 aqui. Não reclamou, parece que funcionou. Vamos ver aqui. Eu tenho 808 linhas. Ok, vou apagar os dados. Opa, tenho que parar aqui a gravação da macro, né? Parar aqui, pronto. E ele já criou várias linhas aqui, ó, enquanto eu estava tentando apagar ali. Pronto, apaguei aqui. Agora eu vou apagar os dados. Já apaguei. Copiar de novo. Pronto. Planilha 2. E aqui eu vou pedir para remover as duplicadas. Lembrando que a gente estava na célula 808, né? Está aqui 820. Então, se funcionar, tem que ter 808 linhas aqui. Tem que parar na linha 808. Vou dar F5. Vamos descer aqui. 808. Ok. Então, está funcionando. Eu não preciso fazer aquela seleção da célula A1 até a E800 não sei quanto. Basta eu selecionar as colunas que eu quero e pedir para ele remover as duplicatas, dizendo qual é a coluna que ele vai levar em consideração e dizendo se eu tenho cabeçalho ou não nos meus dados, certo? Então, mais uma rotina criada aí, utilizando o gravador de macros. Você pode ir combinando isso. Vou criar um botãozinho aqui, ó, puxar para o lado, vou chamar ele de remover duplicatas. Vou vir aqui, botar um D maiúsculo, botão direito, atribuir macro, remover duplicatas, ok, pronto, marcar, clicar aqui, ele vai fazendo isso quantas vezes forem necessário. Ok, agora uma outra coisa que eu estava pensando, vai que eu tenho mais dados para adicionar e eu quero copiar esses dados daqui, só que eu não quero sobrepor, eu gostaria, por exemplo, que ele viesse aqui embaixo e começasse a partir da linha 809. Tem como fazer isso? Então, vamos ver. Tem um recurso aqui no gravador de macro que é usar referências relativas. Então, vamos testar esse recurso aqui e ver o que é que dá para fazer com ele. Vou marcar aqui, ó, usar referências relativas. Então, isso aqui está marcadinho, está de verde. E a gente vai executar a nossa macro de novo, né, de copiar os dados, só que agora usando a tal da referência relativa. Então, vou vir aqui. Vou dar só uma configurada aqui, porque eu gosto de ver o cabeçalho, né? Então, vou marcar aqui a célula B2. Vou vir aqui, ó, em exibir, congelar painéis de novo. Pronto. Então, já está marcadinho aqui, ó. Eu tenho acesso ao código e tenho acesso ao título, né? O cabeçalho da minha rotina, da minha tabela, da minha planilha. Pronto. Então, eu vou voltar aqui, planilha 1, e vou criar uma rotina para copiar os dados, só que agora usando a referência relativa. Então, vou clicar aqui, gravar macro, se meu mouse deixar, aí, macro 7, vou dar um OK, já dei, né? Então, Alt F11 aqui, e eu vou acompanhar linha a linha o que está acontecendo. Então, vou selecionar célula 2, daí, fazer assim, dividir de novo a tela, pronto,
Então, marquei aqui, ó, a célula A2, né? Ctrl Shift, seta para a direita, Shift, seta para a direita. Então, ele já foi lá e selecionou para mim o intervalo. Mesma coisa, né? Só que nesse caso, ele está pegando a Active Cell Range de A1 até E1. Então, é a referência relativa. Então, a Active Cell é a célula ativa no momento. Offset é um recurso do objeto Range que ele desloca. Então, quando eu coloco aqui Offset 1, eu estou dizendo uma linha para baixo. E quando eu coloco 0, eu estou dizendo 0 colunas. E aí, ponto Range A1. Então, a partir da célula A1, ele vai deslocar uma linha para baixo, que é a linha A2 que a gente tem aqui, ó, tá vendo? E 0 coluna. Depois ele foi lá, fez a seleção, né? Shift, seta para a direita. E aí ele pegou a Active Cell, célula ativa, Range A1 até E1. Levando em consideração esse offset aqui, ó, de 1 para baixo, certo? Então, é uma referência relativa. Relativa ao quê? Relativa à célula A1. Então, ele pega a célula A1 como referência e vai deslocando aqui as informações. Beleza. Então, eu vou copiar aqui para baixo. Vou selecionar, né? Ctrl Shift seta para baixo. Vou copiar os dados. Copiei. Pronto. A gente já pode ir ajustando isso aqui. Como eu vou querer realmente começar daqui, ó. Então, eu vou apagar isso aqui. Não vou precisar. As 5 colunas que eu preciso estão aqui. Vou apagar esse select, né? Ou, na verdade, é o contrário. Eu vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser absoluto. Vou colar aqui também. Pronto. Vou apagar isso aqui. Nesse monte, então, o que vocês estão percebendo aí? Eu tenho uma referência relativa que ela vai sempre fazer a marcação das células que eu estou utilizando com base na célula A1, que é a célula referencial dela. Só que nesse caso eu não quero que seja relativo, eu quero que seja absoluto. Então eu digo para ele, ó, quero que você pegue da A1 até a E1 mesmo, direto, certo? Então, nesse caso eu estou matando aqui a relatividade da coisa. E eu vou vir para cá, onde está para selecionar, não quero que você selecione, eu quero que você já copie direto as informações. Pronto, uma vez que ele copiou, vou apagar isso aqui, não faz sentido, certo? Eu vou colar isso lá na minha célula, na planilha 2. Então, eu vou vir aqui, planilha 2. E aí eu vou selecionar lá a célula de baixo. Ctrl, seta para baixo de novo. Cheguei na última linha. Tá? Então, ele foi lá, ó, encontrou a última linha. Qual é a última linha? Eu já sei qual é a última linha. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar planilha 2, ponto select, né? Só que eu não quero selecionar. Então, ó, ele marcando aqui de novo como referência. Active Cell, Offset 28, ou seja, 28 linhas para baixo, menos uma coluna, com referência à célula A1. Então, eu não quero isso, eu vou apagar isso aqui, está complicado. Mas eu quero acessar a planilha 2, já está aqui. E eu sei qual é a célula que eu quero acessar. No meu caso vai ser a célula A, 1.048.576. Então, eu vou botar aqui, ó, ponto range. Vou colar aqui o endereço da minha célula. Pronto. E o que é que eu vou fazer aqui? Ponto. Peraí, vamos fazer o seguinte. Select. A ideia é usar o gravador de macro, né? Eu já estou querendo programar aqui o negócio. Peraí. Selecionei aqui minha célula. Pronto. Active Cell. Select, tá? Então, por que está Active Cell e não a célula 1.048.576? Porque eu estou usando referência relativa. Então, toda vez que eu usar referência relativa, ele vai usar Active Cell. Nesse caso, não é o que eu quero. Certo? Então, eu vou desmarcar aqui, ó. Pronto. Vou marcar de novo aqui. Pronto, aí já mudou. Agora ele foi lá e selecionou a célula que eu realmente quero. Pronto, entendi. Só que o que eu vou fazer? A partir dessa célula, que ele selecionou de novo, eu vou dar Ctrl, seta para cima. Por quê? Porque eu quero encontrar a primeira célula vazia. A primeira célula vazia para poder colar os dados, certo? Então, quando eu Ctrl seta para cima, ele faz end.xlup.select. Então, a partir dessa célula, eu quero que você dê um end, aqui, ó, e encontre, selecione a primeira linha. No caso, ele encontrou a primeira linha, a última linha preenchida, certo? Só que eu quero a primeira linha vazia. Então, lembra daquele comando que a gente viu, o offset? Então, eu posso chegar aqui, ó, e botar ponto offset. E aí eu vou dizer, ó, número de linhas, tá vendo? Que eu vou deslocar. Eu quero deslocar uma linha para baixo. Ponto.
E aqui é onde eu vou colar os meus dados. Então já marquei aqui o que eu quero, pronto. E eu vou seguir meu fluxo. Vou marcar aqui, pronto, botão direito, colar valores. Ele copiou a célula, né? Fiz errado. Beleza. O massa disso aqui, ó, é que eu já identifiquei que eu fiz errado. Eu vou apagar aqui, ó, as informações. Já construí até aqui, certo? Vou voltar aqui na planilha 1. Vou copiar, Ctrl C. Ele vai copiar aqui de novo, não tem problema. Volto para a planilha 2. Pronto. Eu já sei que nada disso aqui está valendo. Vou apagar. E aqui eu vou, botão direito, colar valores. Pronto. Colou as informações aqui. Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Offset, né? Ponto. E eu vou apagar essa referência daqui. Eu vou colar direto as informações. A gente já sabe, né? Que não precisa dessas outras informações aqui, adicionais. Pronto. Vou apagar aqui, ó. Tá repetido, né? Aqui eu também posso juntar uma coisa na outra. Então, já vou juntar aqui. Pronto. E vamos testar para ver se vai funcionar, certo? A gente colou aqui as informações, está na linha 1627. Então, se funcionar, essa macro que a gente acabou de desenvolver aqui... ainda está rolando, né? Deixa eu parar aqui a gravação. Pronto. Vou apagar aqui agora. Se tudo der certo, ele vai copiar as informações embaixo dessa linha. Começar na 1628. Então, vamos voltar lá na planilha 1. E a gente vai executar essa rotina. Vou executar por aqui, tá? Porque ali o botão é diferente. Vou mudar aqui. Atribuir macro, macro 7. Ok. Executar. Foi. Planilha 2. Dá uma olhada aqui. Pronto, ele copiou. Ele pegou o código, tá vendo? Descrição, iniciei a sessão da Type SEST. Na 1628. Só que eu não quero que ele pegue o cabeçalho, eu quero que ele pegue só os dados. Por quê? Porque eu vacilei aqui, ó. Era para ter colocado 2. Vou marcar aqui 2. 2 aqui de novo. Pronto. Agora ele está copiando abaixo da linha. Então, eu vou apagar os dados. Vou vir para cá. Vou copiar os dados uma vez, duas vezes. Vou vir para cá. 1639 linhas. Pronto. E eu vou remover duplicatas. Removeu. Vamos dar uma olhada aqui. 808. Pronto. Show de bola. Então, agora eu tenho uma rotina para copiar os dados de uma planilha para outra. Eu já consigo remover as duplicatas, né? Para não ficar com o meu cadastro duplicado. Eu tenho um botãozinho também para apagar os dados, caso eu queira, caso eu precise fazer isso. Tá? E acho que por hoje tá bom, né? Acho que eu dei uma noção bem legal para vocês aí de como utilizar o gravador de macros. E essa dica aqui, cara, até para mim mesmo, né? Que não tinha caído essa ficha para mim até hoje, de gravar macro com o VBE aberto, porque eu consigo ver passo a passo o que eu estou fazendo, e se eu cometer algum erro eu já posso excluir automaticamente no momento em que acontece. Isso é muito massa, muito legal isso aqui. E aí vocês foram privilegiados, né, de estarem aqui nesse momento, podendo acompanhar essa descoberta junto comigo. Então, deixa eu voltar aqui. Eu quero fazer uma espécie de passo a passo, né, com vocês. Eu já tinha até feito aqui, criado uma espécie de roteirinho para vocês utilizarem aí, ó, que seria esse pequeno passo a passo. Passo 1, habilitar o gravador de macros, a gente já viu. Passo 2, mapear a rotina que você deseja executar, no caso seria aquela de copiar os dados, né? Mas vocês vão vendo que isso vai ficando dinâmico, à medida que você vai fazendo uma coisa, você vai puxando outra, você vai tendo ideias e você vai começando a executar, adicionar uns penduricalhos, né, lá nas suas planilhas. Passo 3, gravar a macro para ter uma visão geral e testar se a solução funciona. Foi aquilo que a gente fez, né? Fez o processo todo. Eu mostrei para vocês toda aquela sujeira do código. E aí depois veio a descoberta. Eu falei de usar referências relativas na gravação das macros. Para vocês pegarem essa coisa do offset, né? A gente descobriu porque a gente estava usando referências relativas. Então explorem o máximo possível o gravador de macros. E gravar macros individualizadas com micro-rotinas. Era isso que eu escrevi aqui. Micro-rotinas. Certo? Só que, micro-rotinas, tá certo? Vamos deixar assim. Só que o que aconteceu? A gente acabou descobrindo algo muito melhor do que gravar as micro-rotinas, que é gravar as macros com o VBE, que é o Visual Basic Editor, aberto. Por quê? Ver em tempo real o que cada linha está fazendo. Ok? Então,
Então, se vocês seguirem esse passo a passo aqui, ó, esses 5 passos que eu listei, vocês vão conseguir tirar muito mais proveito do gravador de macros do que eu mesmo conseguia tirar quando eu estava começando a trabalhar com o VBA, certo? E isso aqui é só o começo, é a porta de entrada, né? Depois disso, a gente ainda tem um mundo, um universo de informações e de coisas que a gente consegue explorar utilizando o gravador de macros. Um exemplo de uma coisa que o gravador de macros não faz, eu vou dar para vocês, ó. Vamos vir aqui na guia desenvolvedor, importar XML. Então, eu vou pedir para gravar macro, ok, vou pedir para importar e vou selecionar um XML qualquer aqui, aula Excel, esse XML. Ok, ele vai criar o esquema para mim, pergunta onde eu quero gravar, eu quero gravar aqui. Ele trouxe para mim os dados, beleza. Então, pô, show de bola, agora eu já tenho aqui uma rotina automática para importar os dados do XML. Vamos ver? Alt F11, macro 8. Então, vou abrir aqui. Aqui. Application, Copy Mod e tal. Isso aqui eu já sei o que é, né? Então, não quero. Vou apagar. Aí eu tenho Active Workbook. URL. E aqui eu tenho o endereço do meu XML. Import Map. Note, ou seja, eu não tenho nenhum mapa como referência para importar. Sobrepor, né? Overwrite é sobrepor os dados do XML. Diz que sim. E o destino é a célula G794. Então, beleza, já tem algumas informações aqui. Se eu repetir isso aqui, como é que vai ser? Eu vou só mudar o XML que ele está importando, certo? Vou acessar aqui a aula Excel. Vou vir aqui, ó. Pegar esse XML daqui. E vou substituir um pedacinho aqui. Pronto. E agora a gente vai verificar como é que vai acontecer aqui. Vou dar um F8. F5 no caso, né? E dar de novo a mesma mensagem. A operação não pode ser concluída porque a tabela XML está associada a outro mapa. Beleza. Fim. Vou excluir isso aqui, ó. Excluir as informações. Ou de repente eu vou fazer assim, galera. Ó. Criar uma planilha 3. Pronto. Ah, ainda tá rolando aqui a gravação da macro, né? Vou desabilitar aqui. Foi. Vou apagar isso aqui. Apagar aqui também. Pronto. E eu quero jogar aqui, ó, na célula. Vou mudar a célula aqui para a célula A1. Pronto. E aqui eu vou dar um play. Ele vai aparecer a mensagem. Vou dar um OK. Pronto. Ele trouxe para mim os dados. Pronto. Só que o que acontece aqui? Ele está trazendo apenas um dado, certo? Um endereço. Se eu quiser trazer vários, como é que eu faço? Aí já começa a ficar limitado o gravador de macros. Digamos que eu queira trazer 5, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, vou excluir. A gente vai gravar uma outra macro. Aqui, ó, gravador de macro. Macro 9. Tempo real. XML. Importar. Vou selecionar aqui esses 4. Importar. Aí ele pergunta qual mapa que eu quero utilizar. Nesse caso eu já tenho que ter um mapa associado, né? Já tem live que eu ensinei a fazer isso, tal, enfim. Só estou tentando. O objetivo hoje é usar o gravador de macro. Vou dar um OK. Pronto. Aí ele foi lá, ó, e começou a importar os dados, um por um. Então ele foi repetindo isso. Dá um OK. Pronto. E aqui é onde começa a ficar perigosa a utilização do gravador de macro. Por quê? Notem que é a mesma rotina, só está mudando o endereço. Então, se você não tem conhecimento sobre VBA, você tende a ficar repetindo esses códigos aqui 300 vezes. Só que assim, você não sabe quantos XMLs, digamos que você tenha lá, cada mês vai mudar a quantidade de XML. Você não sabe quantas vezes você vai importar. E você também não vai ficar copiando e colando isso aqui na mão. Então, aí quando o conhecimento do VBA começa a fazer diferença. Então, se você tem conhecimento do VBA, primeiro você não utilizaria isso aqui. Não é muito eficiente importar o XML dessa forma. Por quê? Porque ele importa tudo que tem lá. E usa o próprio XML como referência. Tem todos os problemas que eu já citei nas lives anteriores. Eu não vou aprofundar nisso aqui. Mas o ponto é, eu poderia usar uma estrutura de repetição e ter apenas uma linha de código aqui e
colocar as informações, né, o endereço do meu XML de maneira dinâmica e mudando de maneira dinâmica. Como que eu faço isso? O gravador de macro não vai te ensinar a fazer isso. Você só vai conseguir aprender isso utilizando o Excel VBA, né, a linguagem de programação do VBA. Mas para quebrar um galho, para fazer algumas tarefas repetitivas do dia a dia, você pode utilizar sem problema nenhum o gravador de macros. É uma excelente ferramenta, como a gente já viu aqui. Conseguimos fazer coisas úteis utilizando ela, mas não é para parar aqui, tá? Quem está me seguindo aí parar por aqui, eu vou puxar a orelha. Isso aqui é apenas o começo, é só para você se ambientando, pegando o ritmo de como é que funciona o VBA, para logo em seguida você começar a pular para coisas mais avançadas, entender as estruturas internas do VBA e poder destravar, né, todo o potencial que o VBA tem. Beleza? Então, voltando aqui, eu vou finalizar essa nossa transmissão de hoje. Parece que deu umas travadas aí, então eu estou com ela gravada aqui no meu computador. Depois eu vou fazer o upload para vocês poderem assistir daí lá na íntegra, beleza? Então, parece que não tem ninguém com dúvida aí, tá tudo certo, né? Eu vou finalizando essa transmissão por aqui e a gente se vê na próxima aula. Terça-feira que vem a gente tem aula de SPED fiscal ainda, né? Penúltima aula. E depois, a partir de janeiro de 2021, a gente vai falar só de Excel. E quinta-feira que vem a gente vai estar aqui também falando de Excel VBA para contadores. Então, um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.